Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos na nossa jornada pelo livro de Neemias e hoje pensar um pouco com você no capítulo 2, especificamente o versículo 11. O versículo 11, depois de alguns meses de viagem, Neemias chega a Jerusalém. No versículo 11, um versículo que diz que ele chegando lá ficou lá 3 dias. E eu fiquei a pensar na jornada de Neemias, desde quando ele saiu lá da fortaleza de Suzã, onde ele era copeiro do rei Artaxerxes, e parte na sua viagem para Jerusalém, leva alguns meses, e chegando em Jerusalém ele fica ainda 3 dias. E eu fiquei pensando nessa jornada de Neemias, durante os meses de viagem, durante esses 3 dias que ele estava, a sua chegada em Jerusalém, que Neemias, em uma palavra que eu quero pensar com você, que é uma característica que me passa de Neemias. Neemias era um homem prudente. Essa palavra prudência não é uma palavra muito comum, a gente não ouve muito essa palavra. Uma vez ou outra nós ouvimos falar que fulano foi muito prudente, mas não é muito comum. A palavra prudente, ou a prudência, fala de cautela, fala de sensatez, fala de bom senso. E Neemias transmite muito essa prudência, porque com certeza durante a viagem ele foi orando, conversando com Deus, pensando na sua missão. Chegando lá ficou mais 3 dias. E uma lição muito importante para mim e para você: não podemos ser precipitados. Pense bem, vou repetir. Nós não podemos ser precipitados. Por isso que eu penso que na prudência do Neemias, ele estava aqui orando, conversando com Deus sobre os passos a serem tomados, sobre toda aquela jornada. Neemias estava chegando, recém-chegado, numa missão, de um propósito, e ele é prudente de avaliar, de observar. E é claro, irmãos e irmãs, desde o capítulo 1 nós vimos como Neemias é um homem de um coração quebrantado, um homem sensível com as coisas de Deus, tanto que ele demonstrou aquela preocupação com Jerusalém, com o povo. No capítulo 2 nós vimos como ele orou ao Senhor para ter êxito naquilo que Deus ardeu o coração dele de ir naquela missão de reconstrução. Então nesses 3 dias eu penso que Neemias estava orando ao Senhor. Como é importante, irmãos e irmãs, essa lição para nós. Pense nisso. Você tem sido uma pessoa prudente? Você tem buscado a orientação de Deus onde tomar uma decisão? Você tem sido uma pessoa sensata, cautelosa, no sentido de esperar em Deus antes de agir precipitadamente? Porque algumas pessoas, por precipitação, e uma dos personagens bíblicos que foi tão precipitado, Abraão e Sara, precipitaram por pressão deles mesmos. Por isso pense nisso, irmãos e irmãs, em um caminho, uma jornada para a nossa vida. Penso que a prudência tem um lugar muito especial. Vamos aprender com Neemias. Vamos ser prudentes nas nossas decisões, na nossa jornada, na nossa caminhada. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.